Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Livro Suma Demoníaca do Padre José Antônio Fortea. Questão 143. Qual é a diferença entre a influência interna e externa? Considero que essa é uma distinção na qual convém me aprofundar e esclarecer bem, pois nesse campo das influências acha-se a maior parte das pessoas atendidas por um exorcista. Casos de possessão há poucos, mas casos de influências muitos. Na influência externa, o demônio está fora. Na influência interna, o demônio está dentro. Essa é a diferença radical entre ambos os fenômenos. Num caso de influência externa, a pessoa nunca dará nenhum sinal, nem entrará em transe, nem se sentirá mal, nem nada, porque o demônio está fora dela. Na influência interna, sim, há sinais porque o demônio está dentro, isto é, quando o sacerdote ora pela pessoa, ela sente que se lhe movem as pálpebras, os olhos ficam brancos, ou se lhe movem as mãos, ou começa a arrotar, ou tem vontade de vomitar, ou sente dor numa determinada parte do corpo. Chama-se influência interna porque a pessoa sente o mau espírito dentro de si quando se ora por ela. E além disso, quando ela é libertada, sente que esse espírito vai subindo e que sai pela sua boca. A influência externa faz padecer até um santo. Exemplo de influência externa é o do Curadars, que foi arrastado pelo demônio pelo chão da casa. E não só os santos sofrem. Por exemplo, uma pessoa comum pode ver as coisas se moverem ou as portas se abrirem. Pode mudar de lugar, mas o fenômeno persegue. Outros exemplos de influência externa são a noite escura do espírito, que sofrem as pessoas que se dedicam à oração. Uma crise de escrúpulos que pode durar meses, ou terríveis tentações de desespero, apesar de uma vida espiritual intensa, uma vez que na influência o demônio está em seu interior, mas sem possuir. A influência no corpo produz doenças, já na mente produz ideias fixas, temor ou algum impulso introduzido pelo demônio na mente da pessoa. Se o demônio estivesse fora, seria uma tentação, mas quando está em seu interior, é bem mais intensa e persistente. Portanto, é bem mais fácil acabar com a influência externa do que com a influência interna. Na influência externa, com poucas orações, não importa quais sejam, o demônio se vê obrigado a se afastar, a menos que seja uma influência externa permitida por Deus para a edificação da alma, como é o caso da noite escura. Em casos assim, as orações não acabarão com ela. Para muitos sacerdotes, inclusive, aqueles dedicados a esse campo, esses três fenômenos, possessão, influência externa e interna, formam um magma em que se distingue um do outro. Mas se vê que, em muitos casos, as características de cada fenômeno aparecem perfeitamente delimitadas. E só um detalhe que eu acho oportuno falar: na influência externa, se só a pessoa diz que acontecem aquelas coisas exteriores, mas ninguém vê e não há sinal, há grande possibilidade de ser problema psicológico. Mas se alguém presencia algum fenômeno que essa pessoa diz que acontece, aí tem as duas possibilidades: ou ser realmente uma ação externa do demônio, ou ser algum fenômeno parapsicológico, onde ali aparecem sinais na pele, pode aparecer cheiros, barulhos, objetos se mexerem. Tudo isso também a parapsicologia estuda e não tem nada a ver com
possessão. Pode ser casos também do demônio, mas pode também ser um caso parapsicológico. Então precisa-se de um discernimento. Já a parte interna é mais difícil comprovar se realmente há ali o demônio ou não. Pode ser muito algo psicológico, mental. Então tem que fazer um bom discernimento, um bom processo ali para compreender qual a procedência daquele fenômeno. E eu discordo um pouco do Padre Fortea a respeito da noite escura, a noite dos sentidos. Por várias vezes ele dá a entender que é uma ação do demônio, que o demônio está ali, que as tentações surgem. Eu não discordo nesse aspecto, mas o foco não é esse. Se uma pessoa é colocada nessa noite dos sentidos, é obra de Deus, para fortalecer a fé, para edificar a pessoa. O demônio ali surge como em todos os outros aspectos da nossa vida. A maneira ordinária do demônio é a tentação. Em todos os âmbitos da nossa vida, a tentação está presente. Até mesmo no momento desse em que a sabedoria, a imensidade de Deus nos conduz. Então, tomar muito cuidado, porque nem tudo aquilo que aparece é ação do mal. Deus abençoe.